todas! Tudo bem? No vídeo de hoje é o nosso terceiro episódio do Maio para Iniciantes. É legal que eu sempre faço a mãozinha, parece Maio para Iniciantes. De novo. Maio para Iniciantes. E nós chegamos então no nosso terceiro vídeo. E eu comentei no último vídeo, que era kit básico para iniciantes, que eu poderia falar sobre os pincéis, até porque eu não foquei em pincéis aquele dia. Então, hoje eu estou com todos os meus pincéisinhos aqui na mesinha para falar um pouquinho de cada um, falar a função e destacar para vocês quais que vocês precisam ter na bolsinha, junto com aqueles produtinhos lá do kit para iniciantes, tá bom? Então vai ser um vídeo que eu vou mostrar vários pincéis, assim, vários, tipo, por exemplo, todos os pincéis que existem pra base, quer dizer, todos não, porque talvez eu não entenda todos, né? Porque estão se inventando coisa nova. Enfim, mas sei lá, se eu tiver 2 pincéis pra contorno, eu vou mostrar 2 tipos de pincéis pra contorno pra vocês conhecerem o máximo possível nesse vídeo, tá bom? Sai daqui entendendo de pincel. Então, se tu quer ver aí os pincéisinhos que tu precisa, antes disso tu deixa meu joinha, se não der joinha o vídeo não vai aparecer ao final pra ti. Também tem que se inscrever, se não se inscrever o vídeo trava. E tem que ativar o sininho de notificações também, porque se não ativar, nem vai receber a notificação do vídeo, tá? Então faz tudo isso e aí sim pega o teu caderno, tua canetinha pra anotar tudo que precisa, tá bom? E vem comigo! Vamos começar então. Separei primeiro os pincéisinhos que são os menorzinhos, tá? Tem alguns pra olhos, tem alguns pro rosto também, mas eu separei os menorzinhos. Misturei a ordem. Que horror. Tá, mas enfim. Vamos começar então pelo pincelzinho de correção de sobrancelha. Vocês sabem que correção de sobrancelha é a minha vida, eu sou a louca da sobrancelha. Então eu vou começar por um pincelzinho que, aliás, ele tem 2 funções. A primeira função é a correção de sobrancelha, ó. Ele é fininho, tá? Assim vocês podem ver que ele é bem fininho. Ele é sujo também, porque eu não lavei direito. Ele é chanfradinho também pra ter esse caimento de tu encaixar ele na sobrancelha e fazer o traço mais definido. E esse aqui eu acho que é de sardinha sintética. De sardinha sintética, tem natural também, tá? Mas esse aqui é sintético e ele tem bastante precisão. Outra função dele é pra fazer delineado, por ele ser fininho, tá? Então assim, pra corrigir a sobrancelha é ótimo, mas tem pincéis que são um pouquinho maiores, tá? Que esse, mais largos, que no caso é um que eu uso da Boticário, que eu não tô com ele aqui, que ele serve só pra correção de sobrancelha. Então aquele serve só pra correção de sobrancelha, esse serve pra correção e pra delineado, tá? Justo por ele ser mais fininho. Delineador em gel, no caso, tá? Outro pincelzinho que eu não posso deixar de mostrar é o pincelzinho também de delineado, que é o pincelzinho que ele tem apenas, ó, um fiozinho, eles são retinhos, ó, e bem fininho. Esse aqui ele é um pouquinho mais grosso porque ele é xing-ling, né? E é só tu botar o delineador ali que ele também dá um traço perfeito, assim como esse aqui, que é chanfradinho, tá? Então são os 2 pincéisinhos que tem pra fazer delineado, delineador em gel. Depois disso, a gente vai para os pincéisinhos de corretivo. Pincel de corretivo também tem vários formatos de pincéis, tá? E sendo que alguns deles tu pode usar pra outra coisa também. Por exemplo, o primeiro pincelzinho é o linguinha de gato, que é aquele que ele é redondinho aqui e ele é bem fininho, ele é chatinho assim. E ele também é bem firme, ó. Vocês podem ver que ele não é aquele pincel fofão, como por exemplo de esfumar. Ele é bem firmezinho, tá? Esse aqui seria pra correção de, sei lá, correção de sobrancelha abaixo, aplicar corretivo. E ele também pode ser pra depositar sombra. Tem essas 2 funçõezinhas aqui. O próximo pincel, os próximos, são esses 2 aqui. Esse aqui é um pouquinho mais chatinho, ele é kabuki. Kabuki são os pincéisinhos que ele tem o topo reto, bem reto, como se fosse cortado. E o outro é mais arredondado. Mas os 2, eles servem pra corretivo também. É menos comum. Normalmente o pessoal usa o mais tradicional, que seria o linguinha de gato, né? Mas esse aqui também dá pra usar bastante pra aplicar corretivo abaixo aqui ou no olho, enfim. É bem bom pra fazer contorno também, tudo isso. Depois disso, a gente vai pro pincel, que é o pincel babado, que não pode faltar no teu kit, ó. Esse aqui, ó. Se tu for escolher um que não pode faltar mesmo, 2, vamos botar 2, tá? É o de pó e o pincel de esfumar. Porque sem pincel de esfumar fica difícil de trabalhar o de esfumado, amiga, fica tudo marcado, não pode. Quer tossir? Pode tossir, gente, fica à vontade. Quando tossir eu repito a frase, não tem problema. Não, bem que eu faço. Ai, parem! Se joga no chão.
Aí eu tenho 3 pincelzinhos aqui na minha mão. Pincelzinho de esfumar, você sabe que é aquele pincelzinho que ele, lá onde ele sai, ele é todo apertadinho as cerdas, ele vai abrindo e fica maiorzinho pra esfumar. Eu tenho aqui 3 tamanhos, tá? Ao longo do tempo, quando tu for adquirindo os pincéis, tu vai ver que é legal tu ter um menor, um pouquinho maior pra tu trabalhar o esfumado melhor, tá? Então aqui eu tenho 3 pincelzinhos. Eu não vou me ater muito a marcas, tá? Mas depois eu vou deixar por escrito no box de informação algumas marcas que eu gosto de pincéis. Em cada marca, vocês vão encontrar aquele que vocês mais se identificam. Como, por exemplo, eu tenho um pincelzinho, ele nem tá aqui comigo, mas que eu uso muito ele, que é Miss Friend. E o único pincel que eu uso dessa marca é o pincel de esfumar. Então, assim, cada marca tem aquele que é melhor, tá? Então, eu vou deixar algumas marcas que eu considero boas e baratas, que vocês sabem que eu gosto só de baratinho. E aí, vocês escolhem aquele que for melhor. Qualquer dúvida também pode deixar aqui embaixo. Então, eu tenho 3 pincelzinhos de esfumar. Tem esse aqui, ó, que é o médio desses 3 que eu escolhi. Esse aqui que é um pouquinho maior e o menorzinho. Aí como que a gente distribui ele durante a maquiagem? O maior é o pincel que tu vai usar pra fazer aquela sombra bem esfumada, aquela marrom mais clarinho que tu pegar. Tu vai usar esse pincel que é bem gordinho, tá? Porque aí tu vai esfumar assim, ó. Só bateu assim, vai estar bem esfumadinho. De tão gordinho que ele é, fica maravilhoso pra esfumar. Depois tem esse menor, que o que a gente vai usar? Uma sombrinha um pouquinho mais escura, um marrom um pouquinho mais escuro, por exemplo. E vai dentro desse marrom mais clarinho. Porque se eu usar o pincelzinho grandinho pra aplicar a sombra escura em cima da sombra clara... Tá confuso? Não, né? Tá, mas enfim. Se eu usar esse aqui, que é grande, tentando botar uma sombra mais escura, ele é capaz de ultrapassar e ir lá pra cima na sombra clara e vai ser como se eu não tivesse botado nenhuma sombrinha clara. Então é importante ter um pincelzinho menor. E por último, o pincelzinho que eu vou esfumar, o menorzinho de todos, que seria o pincel pra tu aplicar a sombra mais escura ou aplicar, por exemplo, em lugares de precisão, onde tu precisa precisão, que seria aqui embaixo, tá? Mas eu uso muito esse aqui pra aplicar a sombra preta, tá? Pra finalizar a maquiagem lá, a sombrinha preta com um pincelzinho bem pequenininho pra sombra preta não invadir toda a maquiagem. Que é a mesma coisa que eu tinha falado. Se eu botar uma sombra preta com esse pincel que é gigante, vai ficar tudo preto e vai ser como se eu não tivesse botado nenhum marrom antes. Então é importante também ter um pincelzinho pequeno. Depois, eu tinha comentado que esse pincel aqui, ele dá pra precisão, aqui embaixo. Mas tem outros 2 tipos de pincéis. Esses 2 pincelzinhos aqui. Um é o pincel lápis, que ele tem uma pontinha, ó, ele é mais ou menos gordinho, mas ele é curtinho, então ele é preciso pra tu fazer os detalhes aqui embaixo. E o outro seria esse aqui, tá? Esse aqui é aquele pincel que ele é fino, mas não tão fino, ele chega a ser um pouquinho mais gordinho. E assim ele é chatinho, ó, e comprido, pra também, ó, encaixar perfeito aqui embaixo e fazer esfumado. Então esse aqui é outro pincel que é maravilhoso pra precisão aqui embaixo, tá? E também é legal pra isso, por exemplo, esfumar um delineador, vai lá em cima e esfuma, tá? Então tem várias funções. O último pincelzinho que eu tenho aqui. O último pincel pequenininho que eu tenho aqui é o pincel de lábio. Também tem outros com vários formatos, deixa eu ver se eu tenho mais aqui. Tem um aqui que tá... Nossa, tá muito gasto, né? Mas dá pra mostrar pra vocês. Que ele tem um leve chanfrado aqui, mas é coisa pouca mesmo, ó. Esse aqui é mais retinho, mais larguinho, esse aqui é mais fininho. Mas são vários. Esses menorzinhos que tem, que eles são... Parecem um linguinha de gato, que seria esse aqui pra corretivo, tá? Só que eles são bem menores, ó. É um linguinha de gato bem pequenininho, são os pincéis que tu vai usar pro lábio, tá? Aí assim, não é aquele pincel que, nossa, tu necessita ter no teu kit, mas é legal se tu tiver dificuldade de aplicar o batom pra tu fazer detalhezinhos, né? Então, também é bem baratinho, vale a pena adquirir. Agora a gente terminou os pincelzinhos pequenos, nós vamos pros grandões, e eu tenho aqui vários deles. E eu vou começar pelo pincel do Fiber, que é o pincel que a maioria das pessoas pergunta pra que serve. Muita gente pergunta, Ju, pra que serve do Fiber, Tem gente que ainda nem conhece, porque na verdade ele não é muito usado. Mas ele é assim, ó, duo. Por quê? Porque ele tem dois pelinhos, 2 fibras. A de baixo, que é essa pretinha, e a de cima, que é a branquinha. A de baixo, que é pretinha, é a menor, que eu não vou conseguir mostrar. Aqui tem os pretinhos que são menores e os branquinhos lá em cima, que são maiorzinhos. Ele serve pra quê? Pra tu aplicar o primer, e ele é bem maciozinho também. Pra aplicar o primer, e também dá pra aplicar a base. Mas eu ainda prefiro o Kabuki, que eu já vou mostrar pra vocês, pra aplicação de base. E esse aqui eu gosto mesmo pra primer. É muito, muito macio, muito bom. E ele espalha super bem. Principalmente se o primer for um pouquinho mais levinho, né? Aqueles mais densos não é o melhor tipo de pincel pra isso. Mas esse aqui tem essas funções. Depois, nós vamos pro pincel de base. Eu tenho 2 aqui. Deixa eu ver o que esse aqui é. Esses 2 são o Kabuki. Tem o Kabuki de topo reto,
que é esse aqui, que é todo retinho, ele é gordinho, ó, e reto, tá? Pra aplicação de base. Ele dá um acabamento bem legal, ele encosta em todos os cantinhos do rosto, dá tranquilo pra usar em todas as partes. Tem o pincelzinho Kabuki com topo, que ele é retinho também, mas ele tem uma leve arredondada aqui nos cantinhos. Esse aqui eu sinto mais dificuldade de aplicar nos cantos, mas também dá. É que esse aqui, por ser retinho, ele encaixa melhor, ele entra melhor nos cantinhos. Mas esse aqui também é super válido pra isso. E o último é aquele pincelzinho mais comum, que antigamente a maioria usava, né? Agora entrou o Kabuki nas linhas de produtos aí, principalmente nacionais, né? Mas esse aqui era o que mais era utilizado, que é o pincel língua de gato maior. E ele tem a mesma função, por exemplo, daquele língua de gato menor, que seria para corretivo. Porém, por ele ser grandinho, ele é melhor para base, tá? Então, esse aqui a gente usa para aplicação de base. E esse aqui sim, ele entra em todos os cantinhos, é um dos melhores em questão de alcançar os cantinhos do rosto, enfim, porque ele não é um pincel espaçoso. Olha a diferença dele para o Kabuki. O Kabuki é grandão, é largo, fica às vezes meio difícil. Ele espalha mais rápido, né? Mas às vezes ele é mais difícil de entrar nos cantinhos. Esse aqui não, ele é um dos mais práticos pra tu aplicar assim. Tô até quase pedindo uma coca pra Lara, porque minha garganta tá assim, né? Tá, deixa eu ver. Tchau, graças. Vou dar osteoporose. Agora a gente vai pro pincelzinho de pó, que também são vários tamanhos. Na verdade, todos os pincéis, eles são trabalhados em tamanhos, tá? E o legal é que, por exemplo, aqui tem 2 pincéis que são pra pó. Um é bem grande, tá? Dá pra usar praticamente só pra pó. Até dá pra contorno, mas tem que apertar muito ele pra fazer o contorno, porque ele é muito largo. E tem esse aqui que é um pouquinho menor. Esse menor, ele já serve pra pó e dá pra usar pra contorno também. Tava precisando fazer isso há muito tempo. Por ele ser fininho, então, ele também dá pra fazer contorno, tá? Inclusive, eu fiz um vídeo aqui de maquiagem com apenas um pincel. E eu não sei, eu usei esse, Lara, tu lembra? Não. Não foi esse? Não. Mas enfim, ele tem um tamanho ótimo pra usar pra várias coisas, tipo contorno, blush também e pó. Como é que eu esqueci do motivo principal? Depois disso, a gente vai para os pincéis de contorno. Pincel de contorno, como eu disse, pode ser usado um pincel de pó que seja pequeno, mas eu tenho 2 aqui. Pincel para contorno, o legal dele é que ele seja mais achatado. Ele se olhar de frente assim, ele parece um pincel para pó, porque ele é bem gordinho, mas quando tu vira de lado, ó, eles são um pouquinho mais chato, porque aí eles têm o caimento perfeito para fazer o contorno. Eles já são chatinhos pro contorno não sair uma coisa larga, né? Tu usa ele de ladinho e ele vai fazer o traço mais fino. Outro pincel que tem pra contorno também é esse aqui, ó, que ele já é achatado. O problema dele, eu acho que ele é um pouquinho mais complicado pra iniciante, porque como ele é achatado, às vezes o traço sai muito reto sem ser esfumado. Às vezes é mais válido pegar um pincel que seja gordinho assim, parecido com um de pó, que tu vai conseguir esfumar mais fácil, tá? Mas então tem esses 3 modelinhos de pincéis pra contorno. Penúltimo pincel, temos 2 aqui, eles não tem muita diferença, né, mas são os pincéis de blush. E assim, eu tinha falado que pode usar pincel de pó pra aplicar blush. Pode, não tá errado. Mas esse aqui, por ele ter um caimento, ele ser inclinado, ele encaixa melhor na bochecha sem depositar tanto produto de primeira. Esse aqui, como ele é reto, acaba que pega muito produto em cima e quando tu vai tacar, pronto, fica que nem a filó. E esse aqui não. Esse aqui ele já tem uma inclinação, ele é mais fofinho. E é só tu ir dando batidinha que ele já vai se adequar bem ao teu rosto e vai conseguir fazer a aplicação de forma que fique bem sutil, tá? Claro, se tu pegar pouquinho produto, se tu carcar produto aqui, vai ficar filó igual. Mas então tem 2 aqui que são bem parecidinhos, ó, são mais achatadinhos e são inclinadinhos, chanfrados, tá? Chanfrado e inclinado, pra quem ainda não sabe. Por último, o pincelzinho de aplicação de iluminador. Esse pincelzinho aqui, gente, é o pincel leque. Eu não tô com o que eu uso, esse aqui é muito fininho e ele acaba não aplicando muito. Mas é pra mostrar mais ou menos o formato pra vocês. Que é um pincel leque aberto, que tu usa de ladinho pra fazer a aplicação do iluminador. Porém, tem iluminadores que eu já testei, que são aqueles iluminadores mais soltinhos, que com esse pincel não fica tão bom. Então o que eu faço? Eu uso às vezes um pincel de base, às vezes eu uso, sei lá, um pincel
de contorno. Às vezes eu uso um pincel de esfumar. Agora o iluminador que eu apliquei foi com pincel de esfumar. Então assim, eu sempre falei isso desde o início do canal, que o pincel é teu, tu faz ele o que tu quiser. Eu vivo inventando funções pros meus pincéis, né? Então tu pode inventar a função que tu quiser aí. Mas basicamente, pra vocês se acharem, esses foram os pincéis, essas são as formas de usar. Hoje em dia, quando tu vai adquirir um kit de pincéis, o preço de um kit sai muito caro. E muitas vezes dentro do kit vem pincéis que tu nem precisa. Então a dica que eu dou é tu esquecer o kit, esquece o kit, apaga da mente e foca naqueles pincéis que tu mais precisa. Por exemplo, eu tenho um pincel de pó, porque a maioria tem pincel de pó. Então agora eu preciso, sei lá, um pincel de esfumar, que seria o próximo pra uma maquiagem bem bonitinha, pra ficar com esse esfumadinho bem. Então tu vai lá, compra separado, procura o mais barato, porque em kit é assim, vem tudo e muitos tu não usa. Então é mais válido comprar pincelzinhos separados. Uma outra dúvida frequente que tem, principalmente quem tá iniciando aí, fica na dúvida como que eu lavo meus pincéis. Eu pretendo gravar um vídeo, tem um vídeo lá na página do Facebook, inclusive a Lara vai deixar aqui pra vocês, que é mostrando como eu lavo os pincéis. É muito simples, tá? Normalmente eu pego assim uns 3 juntos, assim, ó. Boto bastante sabonete líquido na mão, em água corrente só faço movimentos circulares, tá? Eu uso sabonete líquido ou shampoo, não tenho muita frescura com pincel, só precisa ser lavado, tá? Não deixem de lavar, pincel que não lava pode dar espinha, sei lá, coisas que alergia, qualquer outra coisa. Então, principalmente se tu trabalha com o público, com cliente, não deixa de lavar os pincéis, por favorzinho. E aí tem o vídeo também, vou deixar o link aqui embaixo pra vocês olharem também direto lá na página do Facebook. Tá bom? Então é isso, nosso vídeo terminou por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido mais ou menos a funcionalidade. Isso existe? A função de cada pincel, tá? E que tu possa aí tá conseguindo adquirir os pincéisinhos. Se tu tem dúvida, pode me chamar, bota um recadinho aqui que eu respondo pra tu. E é isso, então. Não te esquece de compartilhar esse vídeo com as amigas aí, com os amigos também. Todo mundo quer saber de maquiagem hoje em dia. Maquiagem é babada, é tudo de bom, então mostra pra todo mundo. E não te esquece que tu tem que, curtir, te inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, tá bom? Então é isso. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tá, não, elas vão aparecer assim. Não acredito. Agora as minhas amigas vão fazer um pedido... Agora as minhas amigas, a Josiellen, a Gabriellen e a Marianen... Não. Mariellen vão fazer um pedido muito especial pra vocês, porque como se já não bastasse eu fazer, elas também vão fazer um pedido especial pra vocês, tá bom? Uma de cada vez. A primeira vai ser a Josi. Ai, não, gente, vai todo mundo de cada vez. Segura, Camila. Quanto que eu tenho que te dar pra tu fazer aqui, ó? Gurias, curtam Vida de Castro. Todo mundo junto, a gente faz 3 juntas. Não! Curte. Não? Deixa um like, se inscreve no canal, Deixa ativa um o like sininho. Deixa um like nesse vídeo. Se inscreve Se no canal. inscreve no canal. Se inscreve no canal, hein? Gostei. Se inscreve no canal, hein? Ai, só ótima pra essas coisas que você me contratar me inventar moda, eu inventei. E ativa o sininho, hein? Ativa o sininho, hein? Agora sim. É assim, ó. As pernas estão Tchau, um beijo. Não, tchau. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, hein?